Fala galera, tranquilidade, professor Ítalo Renan falando aqui do canal Apótema e hoje vamos falar sobre a altura de um triângulo equilátero. Na aula passada nós conseguimos demonstrar via teorema de Pitágoras que a diagonal de um quadrado é só você pegar o lado desse quadrado e multiplicar pela raiz quadrada de 2. Será que o teorema de Pitágoras consegue nos ajudar a estabelecer uma relação entre a altura e o lado do triângulo equilátero? Bom, primeiro o que é um triângulo equilátero? Equi significa igual e látero significa lado, portanto o triângulo equilátero é um triângulo com os seus lados iguais. Eu chamei daqui esse lado de L, esse lado também é L, então esse lado deve ser L. Observe que a altura do triângulo equilátero divide em dois triângulos retângulos, uma vez que a altura de um triângulo sempre forma um ângulo de 90 graus com a base. Outra coisa bastante interessante é que essa altura do triângulo equilátero vai dividir o segmento L em duas partes iguais. Observe o seguinte, eu peguei esse triângulo retângulo que está aqui e desenhei ele aqui novamente, só para você visualizar o teorema de Pitágoras. Daqui para cá eu chamei de L, daqui para cá vai ser a altura H, e a distância daqui para cá tem que ser metade da distância daqui para cá. Ou seja, é L dividido por 2. Observe que o triângulo retângulo nós podemos de novo aplicar o teorema de Pitágoras. L, no caso aqui, seria a nossa hipotenusa, porque é ele quem está olhando para o ângulo de 90 graus. H seria um cateto e L sobre 2 seria o outro cateto. Então, o quadrado da hipotenusa, L ao quadrado, tem que ser igual a H ao quadrado, que é o cateto, mais L sobre 2 elevado ao quadrado. Vamos desenvolver L sobre 2 ao quadrado. Então, vou repetir aqui, L elevado a 2 igual a H elevado a 2 mais L elevado a 2 é L elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2, que significa 2 vezes 2, que dá igual a 4. Bom, como eu não gosto muito de trabalhar com fração, vou multiplicar toda essa conta aqui por 4. Observe que 4 vezes L ao quadrado é 4L ao quadrado. 4 vezes H ao quadrado é 4 vezes H ao quadrado. Mais esse 4, quando multiplicar por esse L ao quadrado e dividir por 4, vai embora. 4 vai embora com esse 4 e sobra apenas o meu L ao quadrado e, portanto, sumimos com fração aqui. Como eu quero relacionar a altura H com o lado L, então vamos tirar esse L ao quadrado desse lado aqui da igualdade. Vou subtrair dos dois lados L ao quadrado. Vai ficar 4L ao quadrado menos L ao quadrado é igual a 3L ao quadrado. Isso é igual a quanto? 4H ao quadrado. Esse L ao quadrado vai embora com esse L ao quadrado. E só para continuar a conta aqui, vai ficar... Como eu quero relacionar H com L, eu vou dividir os dois lados por 4. Dividindo os dois lados por 4. Esse 4 vai embora com esse 4. Sobra, então, H ao quadrado. E isso é igual a 3L ao quadrado dividido por 4. 3L ao quadrado dividido por 4. Para finalizar a nossa conta e descobrir quanto é H em função de L, basta agora nós extrairmos a raiz quadrada dos dois lados. Como é que fica então? Raiz quadrada de H ao quadrado é o próprio H, porque o 2 aqui da potência vai embora com o índice da raiz, que também é 2. E isso vai dar igual, fazendo aqui por partes, raiz quadrada do número 3, eu vou deixar aqui, raiz quadrada do número 3, já que não existe raiz exata para o número 3. L ao quadrado, quando você extrair a raiz, vai ficar apenas L, porque o 2 aqui vai embora com o índice da raiz, e raiz quadrada de 4 é 2. Perceba então que se eu quiser calcular a altura do triângulo equilátero, basta pegar o lado desse triângulo equilátero, dividir por 2 e multiplicar por raiz de 3. Galera, eu peço que vocês não se assustem muito com essa formalidade que eu usei para demonstrar que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 2 sobre 2,
porque eu só queria mostrar para vocês que existe uma justificativa para a gente usar essa fórmula e não simplesmente jogar para vocês e dizer, ó, a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Vocês teriam que se perguntar por quê. E o motivo é essa conta que a gente fez utilizando novamente o teorema de Pitágoras. Agora vamos entender essa fórmula com um exemplo que eu botei aqui. Temos um triângulo equilátero onde os lados medem cada um 10. A pergunta é, qual é a altura desse triângulo equilátero? Só aplicar aqui a fórmula. Ó. Pega o H, que é igual a quanto? É igual ao lado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, H vai ficar igual a quanto? Quem é o lado desse triângulo equilátero? É 10, você coloca aqui o 10, vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Podemos dividir 10 por 2, que vai ficar na forma mais reduzida. 10 dividido por 2 é 5, e multiplica esse resultado por 3. Qual é a unidade da questão? Centímetros, vamos repetir aqui, centímetros. Portanto, a altura desse triângulo equilátero formado por lado 10 é igual a 5 vezes a raiz de 3 centímetros. Bom, espero que você tenha curtido essa aula. Se você gostou, clique aí em gostei. Se você teve alguma dúvida em relação a alguma passagem que eu coloquei aqui, eu peço que você escreva aí no comentário que eu faço questão de responder. Se você não está me seguindo ainda lá na minha página no Instagram, siga lá, é @apotemamatematica, e a gente se vê na próxima.